Eu decidi trazer nesse vídeo os medos que eu passei antes de finalizar um relacionamento, antes de me divorciar. Eu passei 11 anos com uma pessoa, 5 anos de casada. Só que há muito tempo antes de tomar a decisão de me divorciar, eu já queria o divórcio, já queria a separação, só que tinha muitos medos na minha cabeça. Isso foi muito antes, inclusive, de eu trabalhar com a terapia, né? Hoje eu sou psicanalista, sou terapeuta, e o meu processo foi justamente sobre os relacionamentos, sobre a minha libertação, e é por isso que eu trabalho com mulheres, para que, de alguma forma, ela se liberte, ela perceba que tem algo a mais, elas percebam que elas podem se libertar emocionalmente disso. A psicanálise me salvou, a terapia me salvou. E eu percebo também em minhas pacientes muitos dos medos que eu vivenciei. E aqui eu vou descrever alguns que pode ser que você esteja passando, pode ser que você esteja sentindo. Um dos medos que eu mais sentia era o medo de fracasso. De me sentir uma fracassada, porque afinal de contas eu construí tudo aquilo, eu casei na igreja, véu, grinalda, como dizem, né? Minha família estava lá participando. As pessoas viam como se a gente fosse um casal perfeito. Só que não tinha nada de perfeito naquilo. Mas eu sentia que eu tenho que fazer de tudo para salvar o meu casamento. O problema é que eu estava fazendo de tudo sozinha, não era com ele. E não era falta de conversa, porque muitas vezes eu conversava. Inclusive, eu fiz muito tempo de terapia para conseguir tomar uma decisão. Por isso que hoje meu método é muito mais rápido, tá? Porque eu percebo que algumas terapias, elas demoram muito mais. A psicanálise crua, ela demora muito para resolver processos de trauma. Por isso que eu trabalho com a hipnose, por isso que eu trabalho com a constelação, por isso que eu trabalho também com técnicas energéticas, que vai limpar o campo energético, para que seja muito mais rápido esse processo de libertação, para que você não demore por tanto tempo quanto foi comigo. Porque antes de eu pedir o divórcio, eu passei um ano para ter certezas do que eu queria. Isso não precisa acontecer com você. E foi um ano me martirizando com medo de fracasso, achar que eu não era boa o suficiente, achar que eu estava fazendo errado, achar que eu não era suficiente, porque parecia que quanto mais ele fazia alguma coisa, eu tô falando de traição, inclusive, tá? Parece que quando ele me traía, a sensação é de que eu não estava sendo boa o suficiente nesse relacionamento. Eu que era pouco, e aí eu precisava mais, aí eu me doava mais, me entregava mais, eu fazia mais. Não, o problema não era eu. Não que eu não tinha questões emocionais a resolver, claro que eu tinha. Foram esses traumas que eu precisei curar nos processos terapêuticos que eu trabalho hoje com as mulheres que me procuram. Mas não somente isso, eu precisava preencher o vazio, eu precisava me conhecer, eu nem sabia quem eu era. Além do medo do fracasso, o medo do julgamento, das críticas, de que o que é que os outros vão falar de mim se eu me divorciar? Porque como era um relacionamento que parecia muito bom, que mesmo quando não era, tá? Porque minhas amigas não achavam o relacionamento muito bom, era mais coisa da minha cabeça, porque as pessoas elogiavam, então eu achava que era maravilhoso. Lógico, tinha pessoas que achavam que a gente tinha um relacionamento maravilhoso, que não conhecia a minha realidade. As pessoas com quem eu não conversava. Por quê? Eu sempre fui muito boazinha, o que eu falo da mulher boazinha, mata essa boazinha dentro de você, que é necessário matar essa boazinha. Eu era boazinha, eu era mulher perfeita, e eu tinha orgulho de dizer que eu era a mulher perfeita, a esposa perfeita. Por quê? Eu fazia tudo o que ele queria. E o problema era esse, tá? Porque, primeiro, não existe ninguém perfeito. Aí, para ser perfeito, eu me cobrava demais, eu me exigia demais, eu fazia demais, tudo demais. O problema é sempre o de mais ou o de menos. Quando eu entregava demais, ele entregava de menos. E era sempre um desequilíbrio. Parecia que alguém sempre estava superior, ou ele estava superior, ou eu estava superior nesse relacionamento. Outro medo que eu percebo muito em minhas pacientes, de forma inconsciente eu também sentia e não fazia ideia, era o medo de ficar sozinha. O medo da sensação de que as crenças que a gente recebe do pai e da mãe, melhor com ele, pior sem ele. Carregue a sua cruz. Ai, já casou? Tem que dar certo assim. Casamento é até o final da vida. Não, não é que a gente não precisa fazer o esforço, mas se o esforço está sendo só seu, então não serve. Gasto energético é só seu, o peso está sendo só seu, então essa pessoa não quer estar com você. Então, muitas vezes, esse medo
de ficar sozinha, o medo de não encontrar um homem bom como ele. Porque sim, ele era um homem bom. Eu tenho um carinho hoje enorme por ele, né? Depois que eu me curei das minhas questões emocionais, hoje eu enxergo que eu também tive responsabilidade, inclusive responsabilidade por ter sido permissiva, por permitir que ele me tratasse do jeito que ele me tratou durante os 11 anos de relacionamento, principalmente por permitir, pela omissão, as traições, porque eu sentia que eu estava sendo traída. Eu sentia que tinha algo errado, mas eu precisava fazer. Eu fiz o quê? Fechei meus olhos. Por quê? Aí a gente vai falar sobre um pouquinho de trauma, tá? Minha mãe foi traída, minha avó foi traída, então na minha cabeça era normal ser traída, mas ele era um homem bom, então era melhor estar com esse homem bom, mas ser traída, do que alguém que me bate, porque afinal de contas, ele não me bate, ele não grita comigo, ele não me maltrata. Eu achava que isso daí não era maltrato e era. A omissão, a falta de carinho, a falta de amor, as críticas sutis que ele fazia, as traições, a falta de presença, porque ele não era presente na minha vida, principalmente depois do casamento. Só que isso começou no namoro, tá? Isso iniciou lá no namoro, só que eu não tinha capacidade emocional de ver os sinais. Sim, quando eu falo capacidade emocional, não é porque eu não tinha consciência, mas emocionalmente falando, eu era muito dependente, codependente, na verdade, dessa pessoa, por causa dos meus traumas emocionais, das minhas questões emocionais. Então, sim, o medo de não dar certo com mais ninguém, o medo de ficar sozinha, o medo do fracasso, o medo da crítica, o medo de não ser mais aceita. E agora, com quem eu vou andar? Gente, a gente faz amigos novos. A gente sempre faz novos amigos. É impressionante. Mas a gente sempre faz novos amigos. Ou quando tá solteiro, ou quando tá casado, ou quando tá namorando, a gente sempre faz novos amigos. Tá? E os seus amigos de verdade não vão te largar porque você está solteiro ou porque você está no relacionamento, tá? Isso daí é muito mais a criação das paranoias emocionais, dos pensamentos intrusivos, das dores emocionais, das feridas emocionais. Muitas vezes é uma dependência emocional inconsciente que você não faz nem ideia. Então, eu observo muito isso, principalmente esses principais medos. Claro, existem outros medos que eu vou percebendo em várias outras pacientes, cada uma traz um medo diferente também, mas esses são os principais que eu observo em todos os padrões. Quando você cura esses medos, quando você trabalha esses medos emocionais, sim, eu falo dentro do relacionamento, porque às vezes você não tem força suficiente de terminar, assim como eu não tive. Então, o processo terapêutico não tem julgamento, porque da mesma forma que eu não tive, por isso que eu ajudo outras mulheres a se libertarem disso daí, na vida e no profissional, tá? Porque a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras coisas. Eu percebi que eu era boazinha no relacionamento e era boazinha no trabalho também. Mas isso é para um outro vídeo. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui sobre prosperidade feminina, porque aqui eu trabalho sobre poder feminino. Não só nos relacionamentos, embora eu traga muito sobre os relacionamentos, porque sempre são as relações, mas também na vida, na prosperidade. Porque o que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Se você é boazinha no lugar, você é boazinha em outros lugares. Se você aceita uma traição de forma inconsciente, você aceita traição também no trabalho, traição também de uma amiga. Enquanto você não se liberta, você repete esses padrões. Então, eu sei o quanto é pesado para você, eu sei o quanto está sendo pesado, mas sim, tem solução e sim, tem homens melhores, homens que sejam compatíveis com você, com o que você quer, com o que faz sentido para você. Hoje eu estou em um relacionamento maravilhoso, que é um homem carinhoso comigo, ele é afetuoso, ele está presente comigo, ele me ajuda inclusive no trabalho, me ajuda em tudo totalmente diferente do relacionamento que eu vivenciei. Claro, eu precisei de um processo para trabalhar isso em mim. Não foi assim, ó, no passe de mágica. Então, não acredite em pessoas que digam que vai ser um passe de mágica. Não vai ser. É um processo. Enquanto você não passa por esse processo, você repete, repete, fica num ciclo de sofrimento eterno. Quando você muda, quando você se cura, tudo muda ao seu redor. Claro, Amanda, não tenho como passar por um processo terapêutico. Tem o Liberta, que é o meu treinamento, que eu te acompanho nesse treinamento para que você se liberte emocionalmente de dores emocionais que fazem você ficar presa em relacionamentos ruins. Não só um casamento, mas também um namoro, tá? Porque embora eu tenha falado aqui sobre casamento, porque eu me libertei de um casamento há muitos anos atrás, também se passa isso no namoro, se passa isso no ficante. Já tive diversos pacientes que estavam presa há 1 ano, 2 anos a um ficante, se sujeitando a não ser nada, inclusive no relacionamento, por causa das dores emocionais, por causa dos medos emocionais, dos medos inconscientes de fracasso, de crítica, de não ser aceita, de não ser vista, do medo de ficar sozinha.
Quando você se cura, tudo cura dentro de você. Fez sentido? Já dê seu joinha para outras mulheres se conectarem com esse vídeo e poder se libertar, poder perceber, sim, sim, tem uma chance, tem jeito, não importa a idade.